Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes pós-rodada, pós-domingo, da semana 14 da NFL. Essa é a primeira parte do programa. A gente vai falar dos jogos do primeiro horário, do segundo horário. Na segunda parte a gente vai falar sobre Sunday Night Football. Vamos passar pela classificação, confronto dos playoffs e já olhar para a semana 15. É importante você olhar para as linhas de apostas, por exemplo. Logo no início da semana é quando você encontra os melhores valores. Lembrando que o parceiro oficial de apostas aqui do podcast é o Bodog. Você pode criar sua conta utilizando o meu link. Tem bônus para o primeiro depósito em contas novas. Então não deixe de criar sua conta com o Bodog. Todas as odds que eu vou falar vão ser lá. Então se você gostar de alguma, você vai lá e faça a sua aposta de forma responsável. Então é isso. Acho que tem recados para dar. Primeiro, você que escuta no Spotify, você que escuta no Apple Podcast, deixa lá a avaliação de 5 estrelas, ajuda bastante pra subir nos rankings. Me segue no Instagram também, @cara dos esportes. Dados os recados, vamos falar dos jogos. Vamos começar por Detroit Lions e Minnesota Vikings. Os Lions passaram com alguma tranquilidade pelo Minnesota Vikings, 34-23. É um jogo que deixou muita gente confusa no início da semana, quando os Lions abriram como favoritos. Eu falei aqui no pós-rodada, né, sobre os Lions serem favoritos. Se eu não me engano, eles abriram favoritos por 1,5 pontos e quando o pessoal foi apostando nos Vikings, aí virou e os Vikings terminaram a semana como favoritos. Mas os Lions jogaram bem, não foi nenhum acidente aqui esse jogo. Foi um time que jogou muito melhor do que o Minnesota Vikings, né? Talvez muito melhor, talvez seja exagero, né? Mas os Lions jogaram muito bem. O Jared Goff jogou muito bem, vem fazendo uma grande temporada. Grande temporada é exagero. Vem fazendo uma excelente sequência, né? O último mês e meio dele, mais ou menos, 5 semanas, tem jogado muito bem. Tanto que saiu na manhã desse domingo a notícia de que os Lions não veem o Jared Goff como um quarterback ponte, né? Alguém ali que eles só estão esperando para draftar um quarterback ou encontrar um novo quarterback. É alguém que eles confiam e, assim, é o quarterback dos sonhos? Não. Mas os Lions têm uma boa linha ofensiva, tem um razoável corpo de wide receivers agora com o Jameson Williams de volta, né? Ele vai se aclimatando na NFL e tal. Acho que a dupla entre ele e a Amon-Ra St. Brown tem tudo para ser uma das melhores da NFL. Tem um excelente play caller e então é o tipo de estrutura que a gente já viu o Jared Goff muito bem nos Rams, né? E ele tá jogando muito bem. Teve, como eu falei, Jameson Williams, segundo jogo dele, mas a primeira recepção dele foi um touchdown longo de 41 jardas, né? Exatamente para isso que ele foi draftado. Mas além do ataque dos Lions, a defesa dos Lions jogou muito bem, né? Ela teve muita dificuldade para parar o ataque aéreo dos Vikings, né? O Cousins teve provavelmente o melhor jogo dele na temporada, né? O segundo tempo contra o Buffalo Bills foi muito bom, né? Mas esse jogo ele teve 425 jardas, 31 de 41, 2 touchdowns, nenhuma interceptação, foi muito pressionado. A defesa dos Lions conseguiu gerar muita pressão. O Aidan Hutchinson jogou muito bem, né? Ele que vem fazendo uma temporada de calouro muito boa. O Jeffrey Okudah tirando ali algumas faltas em sequência, se não me engano no primeiro tempo ele fez uma boa partida também. E assim, Justin Jefferson, 11 recepções, 223 jardas. Então por isso que eu falei que a atuação foi boa do Detroit Lions, não foi ótima. Ninguém vai ter resposta pro Justin Jefferson quando ele tá numa tarde como essa, mas nos momentos chave a defesa dos Lions foi muito bem. Teve uma quarta descida que eles pararam os Vikings, né, logo no começo do jogo. Conseguiram ali segurar os Vikings a 40% em conversão de terceira descida durante a partida. Então, uma defesa que vem melhorando, né? Eu vinha pedindo a demissão do técnico, do coordenador defensivo, né, dos Lions, né, que agora me fugiu o nome, agora eu vou ter que procurar, porque se eu não falo, aí eu fico pensando aqui enquanto eu tô falando no podcast, aí não adianta nada. É o Aaron Glenn, né, o coordenador defensivo coordenador defensivo. Ben Johnson, o coordenador ofensivo dos Lions, né, que eu chamei o play caller, né, o cara que chama jogadas.
Mas grande atuação. Teve um fumble também que a equipe conseguiu forçar para cima do Dalvin Cook, também foi ali no momento chave. Mas grande atuação mesmo. Parou o jogo terrestre dos Vikings. Até algumas semanas atrás, né, um daqueles jogos fantásticos do Justin Jefferson, o agente do Dalvin Cook tweetou: vocês estão falando de Justin Jefferson, mas quem realmente faz a diferença nesse ataque dos Vikings é o Dalvin Cook. A gente viu hoje, né, o desempenho do Dalvin Cook, o desempenho do Justin Jefferson. Enfim, grande atuação do Detroit Lions. A gente vai falar de cenário de playoffs na segunda parte, né, mas Lions mais vivos do que nunca, e os Vikings volta, assim, é o motivo pelo qual todo mundo desconfiava da equipe, né, e por isso que eles abriram o time que na ocasião tinha 10 vitórias, 2 derrotas, por isso que eles abriram como zebra contra um time que tinha 5 vitórias antes desse jogo, né. É um time que venceu muito jogo apertado, que não é tão bom quanto um time de 10 vitórias normalmente né? Não tem outro jeito pra falar. A defesa péssima e vem piorando. A defesa dos Vikings é um problema seríssimo, né? Ela chegou a ter alguns flashes durante a temporada, né? Mas hoje não conseguiu tocar no Jared Goff. Foi, assim, não conseguiu fazer nada contra o jogo terrestre da equipe. Até o Amon-Ra sem Brown até não teve um grande impacto assim, mas o Jared Goff distribuiu bem a bola. Não tem... É o grande problema dessa equipe. O ataque tem algumas coisas para melhorar? Tem. Mas a defesa dos Vikings realmente é o grande problema do time. Vamos falar agora da vitória do Buffalo Bills para cima do New York Jets pelo placar de 20-12. Um jogo de clima complicado, porque começou chovendo e ventando, e mais pro fim do segundo quarto começou a nevar, né? Então, e o estádio lá em Buffalo já é um lugar que venta bastante, então não deu folga aí os elementos climáticos, por isso o placar baixo, né? 20-12. Os Jets tiveram um jogo extremamente difícil. Eles perderam o Corey Davis por lesão logo no começo da partida, né? O wide receiver sofreu uma concussão. O Quinnen Williams sofreu uma lesão na perna, né? O defensive tackle, que é, assim, um dos melhores DTs da temporada, talvez All-Pro. E ele sofreu uma lesão ali meio sem contato, que sempre assusta. Os Jets chamaram de lesão na panturrilha. Então vamos torcer para não ser nada mais sério. E o Mike White saiu de campo não uma, mas 2 vezes, né? Ele levou uma baita pancada, saiu, o Joe Flacco ficou em campo 2 snaps, ele voltou, depois levou mais uma porrada absurda do Matt Milano e conseguiu voltar. Mérito pro Mike White, mostrou bastante coragem, o cara é durão mesmo, mas tá sendo avaliado agora pra lesão na costela, né? Se você viu o lance, você sabe o que eu tô falando, né? Foi uma porrada muito forte. E só que a equipe voltou a ter os problemas na Red Zone, né? Não que chegou na Red Zone tantas vezes quanto chegou contra os Vikings, mas a equipe consegue produzir jardas, mas não consegue entrar na end zone, né? Foram 309 jardas totais, 232 dos Bills, né? Olha a diferença aqui. Eles conseguiram converter muitas terceiras descidas, mas não conseguiram botar a bola na endzone, né? Esse que é o problema da equipe. A equipe teve um drive para touchdown e os outros pontos vieram num field goal e num safety, né? O punch dos Bills foi bloqueado ali e a bola saiu pelo fundo do campo, né? Então foi um safety. A equipe chuta um field goal com 1:18 pro fim da partida, né? Cortar a vantagem ali para 20-12, mas nunca consegue ter a bola em condições ali de chutar de tentar o touchdown, né? Eles tiveram a bola de volta, mas aquele modo ali, 30 segundos, sem tempo para pedir, 4 jogadas, fim da partida. Assim, eu achei que foi uma partida que foi honrosa do New York Jets, né? Eles se esforçaram bastante, muitas adversidades, mas falta, né? Falta ainda, né? No ataque falta muita coisa. Do lado do Buffalo Bills, mais um jogo que a equipe não encanta no ataque. O méritos pro Sauce Gardner, que fez um trabalho muito bom com o Stephon Diggs.
aquela coisa que eu sempre falo, ele não segue o principal wide receiver do adversário. Mas eu vi ele algumas vezes no Stephon Diggs e fez um trabalho bem interessante. A equipe tentou correr um pouquinho a bola. A verdade é que a equipe não teve tanta bola também, né? Deixa eu ver até posse de bola. Os Jets tiveram 34 minutos, os Bills apenas 25, mas jogou pro gasto, né? Teve ali 2 touchdowns, uma jogada bem absurda. Teve do Dawson Knox, né? Que ele cai com as pernas, não, com balhota quase. E também no outro touchdown teve uma corrida muito impressionante do Josh Allen, né? Para conquistar a primeira descida. E ele foi o melhor corredor da equipe, como vencendo quase todo o jogo. E a defesa é aquilo, cedeu muitas jardas pro New York Jets. Mas aí eu falei disso da defesa dos Vikings na semana passada, e a gente viu que a defesa dos Vikings foi contra os Lions. Eu elogiei falando que a defesa dos Vikings, na hora do vamos ver, segurou as pontas. Mas a gente viu que foi a defesa dos Vikings hoje. Eu também não quero dar muitos méritos pros Bills, né? Que primeiro jogo, sabendo que não vai ter o Von Miller mais pelo resto da temporada, até conseguiu gerar bastante pressão no Mike White, né? Foram 3 sacks, 30 pressões, então gerou bastante pressão. Mas, enfim, um jogo complicado, um jogo debaixo de neve, chuva, vento, e o que importa pro Buffalo Bills é a vitória. Vamos passar agora para a vitória do Cincinnati Bengals para cima do Cleveland Browns, 23-10, a primeira vitória do Joe Burrow contra o Cleveland Browns, né? Haviam sido 5 vitórias da equipe de Cleveland, né? E era o único motivo pelo qual você poderia acreditar nos Browns nesse jogo, né? Antes da partida, porque pelo que as duas equipes vêm apresentando em campo nessa temporada, né? Bengals principalmente nas últimas semanas, né? Era um desnível bem grande e a equipe jogou muito bem, né? O Joe Burrow terminou com 18 de 33, 239 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação. A interceptação foi num passe desviado ali na linha de scrimmage, um pouco de azar, mas o Joe Burrow é o cara que tem muito passe desviado na linha de scrimmage, né? Algo pra ficar de olho, né? Mas um grande jogo do Ja'Marr Chase, né? 10 recepções, 119 jardas, um touchdown. A secundária do Cleveland Browns é muito ruim. Então a equipe venceu, controlou a maior parte da partida, né? E 23-10 pode não parecer um atropelo e tal, também não foi um atropelo, mas os Bengals nunca foram ameaçados, né? Os Browns chegaram ali no final do terceiro quarto a cortar a vantagem para 20-10, mas a equipe nunca chegou perto. Eles até foram para 6 quartas descidas, converteram 3, mas nunca chegaram perto. Esse ataque dos Browns é muito ruim, a defesa também é muito ruim. Até que jogou... Sim, a defesa dos Browns tem alguma coisa nela que encaixa bem com esse ataque dos Bengals. Então, foi a melhor atuação em algum tempo desse grupo defensivo dos Browns. Mas agora o problema é o ataque, né? O ataque piorou muito desde que o Deshaun Watson se tornou titular, né? Segundo jogo dele. Ele precisou de 42 passes tentados para conseguir 276 jardas, né? Que é uma média bem baixa. Teve o primeiro passe para o touchdown dele desde que ele voltou, lançou uma interceptação também, e jogou muito mal. E se você olha aqui, 276 jardas, um touchdown. Não é tão ruim. Foi muito ruim. Esse ataque não anda com ele. É um ataque... Ele tá aí 700 dias quase sem jogar, né? Por conta das acusações de abuso sexual. Ele foi relativamente bem protegido. Ele teve 2 sacks, mas foram apenas 3 pressões, né? Então, ele já era nos Texans um quarterback que aceitava muitos sacks. E ele teve uma conexão hoje muito melhor com o Donovan Peoples-Jones e o Devin Njoku do que com o Amari Cooper, né? Que surpreende, que o Amari Cooper é o wide receiver 1 da equipe. Sim, a temporada dos Browns acabou, né? O único objetivo deles é tirar essa ferrugem do Deshaun Watson, né? E ele tá jogando muito mal. E foi o que eu falei, na pré-temporada ele já tinha dado esses sinais, né? Na pré-temporada é complicado, né? É difícil saber o que você pode tirar ou não. Mas o que a gente tá vendo em campo é o que a gente viu em agosto. Do lado dos Bengals, mais uma atuação bem forte da equipe. Não acho que foi espetacular, mas uma atuação segura de um time que quer se colocar de vez. Se colocou de vez depois de derrotar os Chiefs, né? Mas se colocar como um dos favoritos na AFC, né? Junto com o Bills, com o Kansas City Chiefs, ou enfim, com esses principais times da conferência.
Vamos falar agora de Philadelphia Eagles contra New York Giants, mas antes disso, falar sobre o programa de apoiadores. Não é fácil ter um programa pós-rodada pronto, segunda-feira de manhã, para você escutar. Requer dinheiro, requer tempo, e meu tempo requer dinheiro, então tem muito investimento de tempo e dinheiro. Então, se você quer ajudar o programa a permanecer no ar e ter acesso a um monte de conteúdo extra, vai lá no link na descrição. Eu sei que eu repito aqui toda semana, mas eu repito porque é importante. A gente tá crescendo, mas o número não é suficiente ainda para chegar num ponto que eu quero, que eu já falei aqui, eu quero chegar num dia poder ser aqui a minha ocupação em tempo integral. Não sei quanto tempo mais dá para levar e ao paralelo da minha vida normal. Eu quero que o cara do esporte seja a minha vida. Então, link tá na descrição. R$14 por mês. Você pode fazer plano de 6 meses e 1 ano no Pix e ter desconto. Bem simples, bem fácil. Então, dá uma olhada lá. Você que nunca olhou, vai lá, sem compromisso. Dá uma olhada lá e vê o que você acha. Vamos falar do Philadelphia Eagles contra o New York Giants. Os Eagles venceram por 48-22. É isso, vamos passar pro próximo jogo. Aquele riso do Coringa. O New York Giants não é um bom time. Eu posso ter me empolgado em algum momento? Posso. Sou torcedor. Sou de carne e osso. Sangue corre na minha veia. Mas esse time não é bom. E conforme vão passando as semanas, os jogos vão ficando mais difíceis. Os times vão melhorando. Os times vão conseguindo estudar melhor os adversários. Você olha pro New York Giants, era muito ali aquele ataque meio MacGyver, né? Colado com fita durex, cuspe e palitinho, que tava dando certo no primeiro mês e meio da temporada, mas chega um momento ali que, por melhor que seja seu esquema, você precisa ter jogadores, e o Giants não tem. O Giants tem pouquíssimos jogadores que jogariam num time bom de verdade, e foi jambrolhado pelo Philadelphia Eagles. Não tem jeito, né? A equipe correu para 253 jardas. O Jalen Hurts também teve uma boa tarde passando a bola, né? Teve 217 jardas, 2 touchdowns, né? Nem precisou passar tanto, né? Porque a gente viu até o Gardner Minshew em campo nesse jogo. Sim, tem que falar. O time dos Giants é péssimo. O touchdown da equipe. O elenco dos Giants é péssimo. Vamos deixar o clubismo falar alto. O elenco dos Giants é péssimo, né? E foi a pior atuação da equipe na temporada. O primeiro touchdown da equipe foi de um punch bloqueado, né? Que a equipe teve o campo curto, né? Então não tem talento. Não tem talento. É um primeiro ano de uma reconstrução que vai ser muito longa. E do lado do Philadelphia Eagles, né? O time reina supremo da NFC. E claro que isso não quer dizer muita coisa quando chega aos playoffs, né? Mas o time é o favorito por uma boa margem e garantiu. O primeiro time a garantir a vaga nos playoffs foi o Philadelphia Eagles. O Dallas Cowboys sobreviveu ao Houston Texans, venceu pelo placar de 27-23 em casa. Houston Texans, o pior time da temporada. Dallas Cowboys eram favoritos por 16,5 pontos, a maior linha, né, a maior diferença no jogo nessa temporada. E por muito pouco o Dallas Cowboys não foi derrotado. Com 5 minutos para o fim da partida, perdendo por 23-20, o Dak Prescott lançou uma interceptação na linha de 3 jardas do próprio campo, que colocou o Houston Texans na linha de 4 jardas, precisando de poucas 4 jardas, míseras 4 jardas para o touchdown. A equipe arriscou uma quarta descida após não conseguir nas 3 primeiras descidas e acabou sendo parada. Os Texans deram a bola de volta para os Cowboys, que marcharam 98 jardas e fizeram o touchdown da vitória, 27-23. Os Texans chegaram a receber a bola com 40 segundos para o fim, mas ali no modo desespero já o Davis Mills acabou lançando uma interceptação. Uma atuação muito ruim do Dallas Cowboys, né? Não tem outra forma de dizer. A equipe não jogou bem, não era para ter sofrido tanto quanto contra esse time do Houston Texans, que é muito ruim. A equipe cometeu muitos erros e esse jogo me lembra um pouco
Não sei se vocês vão lembrar, no início da temporada, quando os Colts derrotaram o Kansas City Chiefs, que o Colts era um time... ainda é um time muito ruim, né? Mas era um dos piores times da temporada até aquele momento. Ganharam dos Chiefs, mas a sensação não era nem de que os Colts fizeram um grande jogo. Aqui eu também não tive a sensação que os Texans fizeram um grande jogo, né? Os Cowboys tiveram 2 interceptações, teve um fumble no retorno de punch do Cavonte Turpin também. Mas os Texans não jogaram bem, né? Eles fizeram meio que um rodízio ali de quarterbacks entre o Davis Mills e o Jeff Driscoll, né? O Jeff Driscoll entrando mais ali em situações que ele pudesse usar a mobilidade dele, né? Ele consegue correr com a bola, teve 36 jardas terrestres no jogo, mas eu não gosto disso na NFL. Não, os poucos snaps na época do Drew Brees que o Tyson Hill tinha, eu já não era muito fã. E agora você divide, tudo bem que o Davis Mills, óbvio, né? Não chega nem na unha do dedo do pé esquerdo do Drew Brees. Mas eu acho que só atrapalha o ritmo do Davis Mills, que já não é um bom quarterback. Ele acabou lançando uma interceptação. Teve um outro passe bonito. O Chris Moore jogou muito bem, né? O wide receiver da equipe. Teve 10 recepções para 124 jardas. Teve uma bomba de 36 jardas. A equipe nem teve o Brandon Cooks. Mas eu não achei que o Texans jogou bem, assim. Eu achei que eles foram razoavelmente bem na defesa, né? Conseguiram as interceptações e tal. Mas eu não achei um jogo espetacular. Achei que o Cowboys entrou meio que despreparado mesmo para esse jogo, né? Pensando que a vitória viria no automático. E eu entendo, é o Houston Texans, mas ainda assim você precisa levar um pouco mais a sério, né? Assim, acho que tem duas correntes de pensamento seguindo em frente. Você pode se preocupar. Os Cowboys, eles já deram uma rateadas em alguns momentos na temporada. Ou você pode dizer que é um jogo contra um time horrível do Houston Texans e que a equipe não levou a sério e vai servir de aviso aí pro resto da temporada. As duas correntes de pensamento são justas, né? Não acho nenhuma das duas está errada. Acho que preocupante, não diria preocupante, mas algo notável é que a equipe não conseguiu gerar quase pressão nenhuma, nem no Davis Mills, nem no Jeff Driscoll. E isso é preocupante. A linha ofensiva dos Texans não é das piores da NFL, também não é das melhores, mas é a base, basicamente, do que o Cowboys faz, lidera a NFL em sacks. Mas enfim, venceu o jogo 27-23 e a gente vai falar na segunda parte sobre futuro e tudo mais, mas deixa um gosto ruim na boca do torcedor, precisa jogar melhor. Vamos passar agora para a vitória do Baltimore Ravens para cima do Pittsburgh Steelers, 16-14. Um jogo que não prometia muito e, assim, pode ter entregado algum entretenimento naquela linha de tão ruim que se torna divertido, porque os dois times perderam seus quarterbacks durante a partida. O Baltimore Ravens já entrou em campo com seu reserva, Tyler Huntley. Lamar Jackson está machucado e ele se lesionou no terceiro quarto, né? Foi substituído pelo Anthony Brown. Não confundir, por favor, com Antonio Brown. Não é esse Anthony Brown. Ele assinou como free agent não draftado, né? Ele é calouro, mas não foi draftado, assinou com a equipe depois. Os Steelers, ainda no primeiro quarto, perderam Kenny Pickett, entrou o Mitch Trubisky, né, no lugar dele. Kenny Pickett sofreu uma concussão. E o jogo acabou que foi decidido assim. Os Ravens venceram por 2 pontos. E essa diferença é um número menor do que o número de interceptações lançadas pelo Mitch Trubisky, que foram 3. Né? Ele foi muito mal. Cometeu muitos erros num jogo que o ataque dos Ravens não conseguia fazer muita coisa além de correr com a bola, né? Foram 42 carregadas para 215, né? Porque a equipe com o Tyler Huntley já era difícil. Com o Lamar Jackson já vinha sendo difícil para a equipe passar a bola. Com o Tyler Huntley fica mais complicado ainda. Com o Anthony Brown esquece. A equipe voltou às origens, né? De correr desesperadamente com a bola, porque não tinha nenhuma outra opção. Tava liderando o jogo. Os Steelers chegaram a fazer o touchdown ali no final e cortou para 16-14. Não conseguiram recuperar a bola de volta. Os Ravens gastaram o relógio. Vitória da equipe que
precisa do Lamar para ter qualquer chance de fazer qualquer coisa, né? Esse ataque é ruim com o Lamar. Sem o Lamar não é funcional. Não é um ataque ataque profissional de futebol americano. E do lado do Pittsburgh Steelers, né? A equipe vai precisar de um Hail Mary aqui, vai precisar ganhar os 4 próximos jogos da equipe, né? Para evitar que o Mike Tomlin tenha a primeira campanha negativa na carreira dele. A equipe, mesmos problemas, né? A equipe não consegue correr com a bola, e aí você entra o Trubisky. O Kenny Pickett, ele não conseguia avançar tanto a bola contra o Trubisky. O Trubisky teve 276 jardas, 9,2 jardas por tentativa, que é bem respeitoso, né? Conseguiu acionar mais o Deontay Johnson, o George Pickens também, o Pat Freiermuth, mas comete muitos erros, né? O Kenny Pickett, pelo menos esses erros, ele até que não comete tanto, apesar de ser calouro. Mas, enfim, vitória aí do Baltimore Ravens em Pittsburgh. O Jacksonville Jaguars derrotou o Tennessee Titans pelo placar de 36-22. Mais uma grande atuação do Trevor Lawrence. Ele não jogou muito bem na semana passada, apesar de eu achar que os drops prejudicaram bastante ele. Mas ele novamente fez uma das melhores atuações da carreira nesse domingo. 30 de 42 passes, 368 jardas, 3 touchdowns, e passou por cima da ótima defesa do Tennessee Titans, que eu falei sobre o Dallas Cowboys de repente ter subestimado um pouco o seu oponente, né, a partida contra o Houston Texans. Os Titans, eles parecem que fizeram o mesmo. É a terceira derrota consecutiva da equipe, então nem esse ponto a mais, né? O Dallas Cowboys vem numa fase melhor. Mas contra os Jaguars, a gente vem falando aqui semana após semana, né? E aqui, a gente vem falando aqui, e o pessoal da imprensa dos Estados Unidos fala a mesma coisa, que eles estão com a divisão encaminhada, né? Não tem como perder a divisão. E aí eles entram despreparados contra o Jacksonville Jaguars, né? Foram amassados, e aí você começa a olhar para a sequência da equipe. 3 derrotas consecutivas, e foram 35 pontos contra os Eagles, 36 contra os Jaguars. Contra os Bengals foram apenas 20, né? Mas 71 pontos em 2 jogos é muito ponto para você ceder. E um jogo que a equipe começou bem, né? Isso que é o mais impressionante, né? A equipe começou bem a partida. O Derrick Henry começou muito bem também, correndo muito bem com a bola. E a equipe chegou a sair na frente, né? Tava vencendo 14-7 ali no início do segundo quarto. O Derrick Henry voando, passando por cima da defesa dos Jaguars. Ele teve 119 jardas no primeiro tempo e 2 no segundo. A defesa dos Jaguars conseguiram limitar os avanços dele, mas não só isso, né? O jogo saiu da mão dos Titans, né? Muito rápido, né? No terceiro quarto, tava 33-14. Aí você não pode correr mais com a bola, né? Você tem que correr atrás do placar, passando. E foi realmente uma atuação bem ruim dos Titans. Precisa abrir o olho. Do lado dos Jaguars, é difícil acreditar que a equipe vai conseguir alguma coisa ainda esse ano, mas essa segunda metade da temporada do Trevor Lawrence abre os olhos, né? Porque ele teve aquele comecinho bom, depois teve aquela sequência muito ruim, que a gente estava começando a comparar ele com o Josh Allen dos 2 primeiros anos, e agora ele vem jogando muito melhor, não porque ele está sendo protegido pelo esquema, né? Ele está sendo mais exigido e está produzindo dessa forma, né? Ele conseguiu ali com 11 passes para 162 jardas e 2 touchdowns para Evan Ingram, né? Que é um péssimo tight end. 8 recepções para 77 jardas e um touchdown do Zay Jones. O Sean Kirk apareceu também, então tá jogando muito bem, e acho que o objetivo aqui é dar esperança para a torcida dos Jaguars na próxima temporada, e acho que o Trevor Lawrence está conseguindo isso, porque é jogando muito bem mesmo. Eu falei no Twitter, se você não me segue lá no @cara dos esportes, que a sensação que eu tinha assistindo aos jogos era que o Trevor Lawrence era o quarterback mais prejudicado por drops. E eu abri os números aqui agora. Antes de entrar nessa partida, e tiveram alguns drops nessa partida, ele era de fato número 1, né? Foram 26 drops de wide receivers do Jacksonville Jaguars, segundo o Pro Football Focus. 24
o segundo colocado é o Josh Allen. Terceiro, Aaron Rodgers com 22. Depois a gente tem Goff e Mahomes empatados. Goff, Mahomes e Brady empatados com 21. Lamar, Daniel Jones e Russell Wilson empatados com 20. E o Justin Herbert fecha o top 10 com 19, né? Então esse é o ranking aí dos drops. Então confirmo que meus olhos estavam vendo em campo. E realmente o Zay Jones na semana passada foram uns 3 drops. E nesse jogo aqui eu lembro pelo menos uns 2. Vamos passar agora para os jogos do segundo horário. Começar por um que é difícil explicar. Quer dizer, não é difícil explicar, mas é difícil explicar para você que tá... De repente você tem um amigo que tá começando a assistir, ou você tem alguém que não assiste e por um acaso viu que o maior de todos os tempos foi derrotado por 35-7. Como isso é possível, né? E aconteceu, o Tom Brady, uma partida que o outro time, o adversário, tinha literalmente o senhor irrelevante como quarterback titular. Pra quem não sabe, esse é o apelido do jogador, que é a última escolha do draft. E o Brock Purdy, Big Cock Brock. Esse é o apelido do Brock Purdy. Meio que Big Dick Nick, né, do Nick Foles, em 2017. Ele foi o titular. Teve 16 de 21 passes, 185 jardas, 2 touchdowns. Não teve nenhum sack, nenhuma pressão. Fez o que precisava ser feito e... não aquele famoso muito ajuda quem não atrapalha. Teve até uma jogadinha ali, por exemplo, o touchdown dele correndo com a bola e tal. Ele mostrou um pouquinho de mobilidade. Mas os 49ers amassaram o Buccaneers 35-7. De todo jeito, a defesa do 49ers foi perfeita. Eles fizeram, o primeiro touchdown dos Bucs já estava 28-0 antes de acontecer. Foi uma atuação perfeita do 49ers, né? O melhor que a equipe pode fazer sem o Jimmy Garoppolo e com o Brock Purdy é isso. E numa NFL nivelada por baixo, quem sabe, né? Eu era bem cético quanto às possibilidades do 49ers sem o Jimmy Garoppolo. E o Brock Purdy é muito cedo para fazer qualquer análise. Mas a defesa do Buccaneers também... A defesa do Buccaneers é boa, né? O ataque é terrível. O ataque é muito ruim. Mas a defesa é boa, né? E ainda assim, um esquema com o Christian McCaffrey jogando muito bem, com George Kittle bloqueando e tudo mais, é realmente uma grande atuação. A notícia negativa é que o Deebo Samuel saiu de campo machucado. O lance pareceu bem feio, quem não viu, meio que dobra o joelho, o tornozelo dele, mas parece que as primeiras impressões, estou gravando aqui ainda no calor da rodada, né? No meio do domingo. Vamos ver como é que vai sair segunda-feira de notícias e tal. Ele vai passar por exames. Mas segundo o Pro Football Talk, a expectativa inicial é que não tem dano estrutural de ligamento. É a torção feia mesmo do tornozelo. E ele é importante, o Deebo Samuel, muito importante, né? Porque o 49ers tem meio que esse ataque que todo mundo joga todas as posições, né? Teve o touchdown longo do Christian McCaffrey, o passe longo do Brock Purdy. O Christian McCaffrey estava alinhado de wide receiver e o George Kittle estava alinhado no backfield. Então é meio que assim, Christian McCaffrey, Deebo Samuel, George Kittle, eles são meio que... todo mundo corre, bloqueia, recebe, passa a bola se for o caso. Mas é um cara que a equipe precisa muito. E do lado do Buccaneers, temporada dos infernos pro Tampa Bay Buccaneers, pro Tom Brady. Ele podia estar agora em casa com a esposa dele, chegando em casa agora, depois de comentar um jogo pela Fox, pelo qual ele receberia 10 milhões por ano. Acho que mais do que isso, 12 milhões, um negócio assim. E ele escolheu voltar para mais um ano, né? E tá sendo o ano dos infernos, nada dá certo nesse ataque. Eu acredito que o Tom Brady, num ataque com um esquema, tipo, se eu boto o Tom Brady no 49ers, eu ainda acho que ele tem capacidade de jogar em bom nível. Mas esse ataque do Buccaneers, ataque lento, ataque sem ritmo, play calling muito ruim, tudo muito ruim. E, enfim, foi vergonhosa a atuação do Tampa Bay Buccaneers. Falando em atuação vergonhosa, o Kansas City Chiefs suou para derrotar o Denver Broncos, venceu por 34-28,
Um jogo que o Mahomes lançou 3 interceptações e não jogou bem. Os Chiefs chegaram a abrir 27-0, parecia que o jogo tinha acabado, mas as interceptações do Mahomes abriram a porta de volta, que os Broncos chegaram a diminuir ali para 6 pontos a vantagem, né? 27-21, e existe um argumento bem justo. Aqui você sempre fala, não tem si no futebol americano, né? Não tem si no futebol e tal, aquela coisa. E até certo ponto é justo, porque cada coisa que acontece dentro de um campo de futebol americano muda. Não é simplesmente, se isso acontecesse, tudo é diferente depois. Mas se o Russell Wilson não sofre uma concussão ali no último quarto, que eventualmente a equipe naquele drive ia diminuir a vantagem, né? Fez o touchdown. Os Chiefs poderiam ter perdido esse jogo, né? O Russell Wilson sofreu uma concussão, bem claro. Tá no protocolo de concussão, vamos acompanhar aí. Normalmente o jogador volta na próxima semana, né? Mas nunca se sabe. Foi uma concussão aparentemente séria. Ficou com um ovo na testa e eu não consigo entender como ele de capacete ficou com um ovo, né? É o capacete da Shopee, pelo jeito. Mas a equipe dos Chiefs, assim como os Cowboys, dá a sensação que escapou aqui, né? E foi uma atuação muito ruim do Patrick Mahomes, né? Ele começou o jogo muito bem e cometeu muitos erros. E ele é esse cara que não é disciplinado, né? Ele é muito displicente, né? E começou a cometer... Claro que esse foi o pior cenário possível, né? O pior resultado possível para os erros dele, né? Porque ele começou a cometer um monte de erro e o adversário voltou na partida, né? E o fato dele ser é aquela linha, né? Entre arrojado e displicente, né? Dessa vez ele cruzou todo pro lado da displicência, né? Mas não foi uma atuação boa dele, muito pelo contrário, foi uma atuação muito ruim, que ele quase prejudicou o time dele. Ele foi mais ou menos, né? No partida, por exemplo, contra o Los Angeles Rams, contra os Bengals, eu achei que ele jogou bem, mas também não foi nada de outro mundo. E aí você começa a ver se ele era o meu favorito para MVP. Hoje eu já não coloco ele na primeira colocação. Antes de eu falar qualquer coisa, né, eu vou parar, dar uma analisada e tal. Devo falar sobre isso ao longo da semana. Mas hoje ele não é o meu primeiro colocado mais. E ele pode recuperar, claro. Mas ele vem numa sequência ruim. Alguns dos problemas dos momentos... Não nem pra dizer dos momentos ruins dele, né? Dos momentos menos bons, né? Que é a dificuldade de jogar dentro de estrutura e tal. O Andy Reid também. Eu achei que nos últimos jogos ele não foi bem contra os Bengals. Foi muito conservador em quarta descida. De novo, nesse domingo foi também. E não chamou os jogos mais inspirados dele. Mas isso não absolve o Mahomes, que colocou o Broncos de volta no jogo. Do lado dos Broncos, né? A temporada dos infernos mesmo. Porque quando o Russell Wilson, enfim, joga bem, ele sofre aquela concussão e sai do jogo. Melhor atuação da equipe no ataque, né? E ainda assim levou 34 pontos. Assim, o Mahomes não jogou bem, cometeu muito erro, mas com 34 pontos ainda que a equipe marcou. A equipe conseguiu mover a bola, né? O problema foi realmente quando tirou o pé do acelerador ali mesmo. E teve uma pick six ainda, né? Então, na verdade, foram 27 pontos do ataque da equipe. Mas não tô gostando dos Chiefs. Não tô gostando dos Chiefs aí nessas últimas semanas. Vamos falar agora da vitória do Carolina Panthers para cima do Seattle Seahawks, 30-24, jogo em Seattle. Grande vitória dos Panthers. A defesa da equipe jogou bem. Conseguiu ali... O Seahawks não conseguiu correr com a bola, foram 46 jardas apenas. 2 interceptações, uma do J.C. Horn, foi uma bela interceptação até. Outra do C.J. Anderson. E no ataque a equipe fez o suficiente, né? A equipe correu muito bem com a bola, 223 jardas. O Sam Darnold não cometeu erros passando a bola, né? 14 de 24, 120 jardas, um touchdown. Que são números ruins, mas não cometer erros graves já é um avanço pro Sam Darnold. E essa defesa do Seahawks, mais uma vez, deixando a desejar, né? Sendo atropelada aí pelo Carolina Panthers, enquanto o ataque, a sensação que dá é que a cada semana
parece estar jogando um pouquinho pior, né? Quase perdeu talvez seja forte, né? Mas os Rams fizeram um jogo... Não, quase perdeu sim. Dá pra dizer que quase perdeu sim. O Seahawks virou no final da partida, né? E um jogo bem complicado, sem Stafford, sem Rondon, sem Cup. Antes disso, a equipe perdeu pros Raiders. Antes disso, perdeu pro Buccaneers na Alemanha. Então, a equipe vem piorando gradativamente, né? E o medo do torcedor do Seahawks é a gasolina do tanque acabar antes da temporada regular acabar e a equipe não chegar aos playoffs, né? E você olha pro andamento dessa partida, ficou 20-17 mó tempão, né? O Seahawks diminuiu para 20-17, faltando no início do terceiro quarto, né? Faltando 10 minutos pro fim do terceiro quarto, e ficou 20-17 até 6 minutos pro fim do jogo, né? Então, a equipe teve duas punches ali entre campanhas longas do Carolina Panthers, que a equipe não conseguiu fazer nada, né? Então, complicado. Cada jogo desse, o Dino Smith perde alguns milhões no futuro contrato dele. Tenho certeza. Para ele, melhor financeiramente pro Dino Smith teria sido sofrer uma lesão ali. De repente, não nada de ligamento, né? Mas alguma coisa que tirasse ele da temporada, porque a cada semana que passa ele vem jogando pior, né? O time todo, como um todo, né? Mas o Dino Smith não vem jogando bem. Então é isso, pessoal. A primeira parte do programa chega ao fim. Na segunda parte a gente vai falar sobre o Sunday Night Football. Passar para vocês a classificação dos playoffs e classificação geral. E já olhar para a semana 15 da NFL. Então a gente se ouve, a gente conversa lá na segunda parte. Fala, pessoal. Vamos para a segunda parte do podcast Cara dos Esportes. Pós-rodada, pós-domingo da semana 14 da NFL. Se você ainda não escutou a primeira parte, vai lá, escuta a primeira parte, já tá aqui no feed, na qual eu falei dos jogos do primeiro horário e do segundo horário do domingo. Agora eu vou falar sobre o Sunday Night Football, classificação geral, cenário dos playoffs e depois, no fim, falar sobre a rodada da semana 15 da NFL. Vamos começar falando sobre o Sunday Night Football, vitória do Los Angeles Chargers para cima do Miami Dolphins. 23-17. Se você foi dormir cedo, não assistiu ao Sunday Night Football, vê esse placar e acha que o jogo foi equilibrado. Em termos de placar, foi. Em campo, os Chargers foram bem superiores ao Miami Dolphins. Foi um jogo bem maluco. Um jogo que os Chargers tiveram 432 jardas contra 219 do Miami Dolphins. 24 first downs contra 14 dos Dolphins, né? Teve um time muito melhor em campo nesse domingo e foi o Los Angeles Chargers, né? O andamento da partida que acabou tornando esse placar um pouco mais apertado. O ataque dos Chargers teve problemas no segundo tempo, né? A defesa dos Dolphins, mesmo cansada, mesmo exposta em campo, ficou tanto tempo em campo, né? Ficou 39 minutos em campo contra 20 minutos o ataque dos Dolphins esteve em campo, né? Que é absurdo. Eles conseguiram segurar os Chargers a 2 field goals no segundo tempo. No primeiro tempo, os Chargers tiveram um drive longo de quase 9 minutos que terminou em turnover on downs, né? Uma quarta descida não convertida. E os Dolphins basicamente viveram de 2 jogadas longas do Tyreek Hill. E uma delas completamente maluca. O Tyreek Hill, ele estava ali do lado de fora, quando o Jeff Wilson sofreu um fumble, teve uma briga, a bola acabou, assim, tá tendo uma discussão no Twitter se o Teron Armstead jogou de propósito a bola pro Tyreek Hill ou não, mas o fato é que a bola caiu no Tyreek Hill, ele pegou a bola, fez um touchdown longo, e depois teve um touchdown longo dele também numa recepção de 60 jardas no jogo que o Tyreek Hill, ele não estava 100%, né? Principalmente no segundo tempo. Toda vez que ele saía, ele recebia atendimento, mas ele queimou o Michael Davis, né, quarterback dos Chargers, que vinha fazendo uma partida muito boa. Então basicamente o ataque dos Dolphins foram 2 jogadas longas do Tyreek Hill, uma completamente maluca e outra com o Tyreek Hill. Ele passou pelo Michael Davis, não estava sem estar 100% fisicamente, né, o Tyreek Hill. Então, jogada completamente... O jogo ofensivo dos Dolphins foi isso. Enquanto os Chargers fizeram uma grande atuação na defesa,
A secundária... NFL é bizarra, né? Porque você, antes do jogo, você sabia que o Derwin James, safety da equipe, não iria jogar. Nem o Bryce Callahan, né? Que é o nickelback, né? Que é o cornerback ali de slot. Você não acredita que a equipe vai ter essa atuação defensiva, né? O Asante Samuel Jr., que vem fazendo uma temporada bem ruim, né? O segundo ano dele não vem sendo tão bom quanto o primeiro. Fez uma partida muito boa e a equipe conseguiu gerar alguma pressão no Tua, né? Também, que completou 10 de 28 passes. Péssimo jogo do Tua, péssimo jogo mesmo. Quando os poucos passes que ele completou foram 4 pro Tyreek Hill, 2 pro Jalen Waddle, 2 pro Cedric Wilson e 2 curtos aqui pro Raheem Mostert e pro Trent Sheffield. Ele fora do alvo por muita coisa em várias bolas e é a segunda partida consecutiva que o Tua vai muito mal, né? A gente lembra a partida da semana passada contra o 49ers, ele também jogou muito mal. Agora de novo ele joga mal e no momento que a temporada tá apertando, ele tá caindo de rendimento. Esse ataque dos Dolphins como um todo. Achei que a defesa, pela forma como ela foi exposta, ela fez uma partida bem honesta, jogou bem, mas também não conseguia sair de campo e viu os Chargers converterem 9 terceiras descidas. Mas no segundo tempo era claro que os Chargers eram um time melhor, né? Pelo menos nessa partida. Justin Herbert jogou muito bem, 39 de 51 passes, 367 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação. Ainda um pouco mais condensado do que eu gostaria, mas ainda assim é outro time quando o Keenan Allen e o Mike Williams estão em campo, né? Os dois combinaram para 18 recepções. Como é que eu tô tentando fazer a conta de cabeça? 208 jardas e um touchdown, né? 6 pro Mike Williams, 12 pro Keenan Allen. É outro time. É outro time quando esses dois estão em campo. Você tem o Austin Ekeler ali que passa a ter um pouco mais de espaço. Então, tudo funciona melhor nesse ataque, né? E essa defesa, sem Joey Bosa, sem Derwin James, que são os dois melhores jogadores da equipe. Joey Bosa já há algum tempo. Um dos melhores jogadores da equipe na defesa, né? Pra deixar claro. E a equipe tem uma atuação perfeita defensiva. Dolphins... Sinal amarelo pro Dolphins, né? Porque pegou 2 adversários bons e não foi bem. Vai enfrentar o Buffalo Bills no próximo sábado. E tem um calendário difícil daqui pra frente, né? Bills, Packers, Patriots, Jets. Sempre tem um time que a gente meio que presume que vai aos playoffs e chega na hora, acaba ficando de fora. O Miami Dolphins tem um risco grande de ser esse time. E os Chargers podem tirar o lugar deles, né? Porque os Chargers estão crescendo no momento certo. O ataque um pouco mais saudável. Venceram 2 das últimas 3 partidas. Essa derrota pros Raiders foi muito dolorosa. Mas assim, muda tudo quando o Mike Williams e o Keenan Allen estão em campo. É um time melhor e acho que tem condições sim de chegar aos playoffs. Vamos falar de classificação, né? Vamos falar de classificação aos playoffs. Vamos começar pela AFC, como sempre. Buffalo Bills 10-3, Miami Dolphins 8-5, New York Jets 7-6, New England Patriots 6-6. Patriots jogam ainda amanhã contra o Arizona Cardinals. AFC Norte, Baltimore Ravens 9-4, Cincinnati Bengals 9-4, Cleveland Browns 5-8, Pittsburgh Steelers 5-8, AFC Sul, Tennessee Titans 7-6, Jacksonville Jaguars 5-8, Indianapolis Colts 4-8-1, Houston Texans 11-1. Texans eliminado, foi o primeiro time a ser eliminado. Outro time eliminado foi o Broncos e Bears até essa semana 14. Esse AFC Sul aqui você olha, né? Jaguars estão 2 jogos atrás, né? O problema é que você não confia muito nos Jaguars, mas
olhar o calendário deles aqui, assim, em frente, quando você de cabeça. Cowboys, Jets, Texans e Titans. 2 jogos difíceis. Cowboys e Jets. Texans. Os Jaguars já perderam para os Texans nessa temporada. E aí tudo ou nada contra o Tennessee Titans. Eles têm que tirar essas duas vitórias, né? E é complicado, mas tem um confronto direto com o Titans que ajuda. Vamos ver o calendário do Titans. É outro time que a gente estava presumindo nos playoffs. A divisão parecia encaminhada. A gente pega uns Chargers, próxima rodada. Tem um jogo contra os Texans, um jogo contra os Cowboys e um jogo contra os Jaguars. Eles precisam ganhar 2 jogos, né? Se eles ganharem 2 jogos, incluindo o jogo contra o Houston Texans, eles vão a 9-8 com o retrospecto dentro da divisão de 4-2. O Jacksonville Jaguars, mesmo que vença os 4 jogos, eu acho que ficaria de fora. Eu tenho que botar. Eu vou fazer aquela playoff machine ao longo da semana. Mas, enfim, a AFC Sul não tá tão encaminhada quanto a gente esperava. AFC Oeste, Kansas City Chiefs 10-3, Chargers 7-6, Raiders 5-8, Broncos 3-10. Vamos passar agora para como ficam os playoffs nessa conferência nesse momento. A gente tem um novo time dentro da zona de classificação aos playoffs, que é o Los Angeles Chargers. Buffalo Bills, seed número 1. O Kansas City Chiefs, seed número 2, receberia o Los Angeles Chargers no Wild Card. O Baltimore Ravens, seed número 3, receberia o Miami Dolphins no Wild Card. E o Tennessee Titans receberia o Cincinnati Bengals. Chargers e Jets têm 7 vitórias, 6 derrotas. Os Chargers levam vantagem no critério de desempate, que é o retrospecto dentro de jogos da conferência, né? Você pega todos os jogos que essas equipes enfrentaram outros times da AFC e vê quem tem o melhor aproveitamento. No caso é o Los Angeles Chargers. O New England Patriots 6-6, se vencer entra nesse empate. Deixa eu ver aqui no critério de desempate. Teria 7-6, empataria e teria e passaria os Chargers, porque teria um aproveitamento dentro da conferência melhor. Então, o Patriots pode se colocar de volta aos playoffs com uma vitória para cima do Arizona Cardinals. O Jacksonville Jaguars 5-8, né, com aquela disputa com o Tennessee Titans que eu já expliquei. Então, basicamente isso. Não tem, Patriots, Jets e Chargers. Eu já venho falando isso há algumas semanas, né? O Patriots, Jets e Chargers brigando por uma vaga, mas olho no Miami Dolphins também, né? O Miami Dolphins tá basicamente um jogo na frente só desse pessoal. Vamos passar para NFC agora. Deixa eu ver aqui. NFC, a gente tem a NFC Leste com o classificado Philadelphia Eagles 12-1, Dallas Cowboys 10-3, Washington Commanders 7-5-1, New York Giants 7-5-1, e essas equipes se enfrentam no próximo Sunday Night Football. O jogo em Washington promete ser um jogo bem duro, né? Porque basicamente quem vencer aí dá um passo gigantesco na briga pelos playoffs. NFC Norte a gente tem Minnesota Vikings 10-3, Detroit Lions 6-7, Green Bay Packers 5-8, Chicago Bears 3-10, Chicago Bears eliminado. Tampa Bay Buccaneers, tampem o nariz pra ouvir aqui, NFC Sul. Tampa Bay Buccaneers 6-7, Carolina Panthers 5-8, Atlanta Falcons 5-8, New Orleans Saints 4-9. Nojento. Desculpa se você está escutando de manhã, desculpa você ter escutado isso de manhã, mas é uma divisão podre. E o mais interessante, quer dizer, se você é torcedor do Carolina Panthers, a equipe tem jogos contra Steelers, Lions, Buccaneers e Saints. Não é nenhuma garantia, mas se a equipe vencer os 4 jogos, ela está classificada aos playoffs, ela leva a divisão. Pelo confronto direto com o Tampa Bay Buccaneers, eles teriam o
a vantagem no critério de desempate, né? Então os Panthers dependem apenas deles mesmos, com o head coach interino. Seria bem a cara dessa divisão. Um time que vence é o que tem o head coach interino, né? O Steve Wilkes. Seria perfeito, né? Porque é uma divisão, uma das piores que a gente já viu aí nos últimos anos na NFL. Para encerrar a NFC Oeste, o San Francisco 49ers tem 9-4, Seahawks 7-6, Cardinals 4-8, que vai jogar contra os Patriots amanhã, Los Angeles Rams 4-9. Vamos olhar aqui o cenário dos playoffs. Philadelphia Eagles tem a seed número 1 bem encaminhada, matematicamente não, mas colocou 2 jogos de vitória, 2 jogos de vantagem em relação ao Vikings e aos Cowboys. Eles teriam uma folga, entrariam direto na segunda rodada dos playoffs. Minnesota Vikings, seed número 2, receberia o New York Giants. O San Francisco 49ers, seed 3, receberia o Washington Commanders. E o Buccaneers receberia o Dallas Cowboys. Na briga ali pelos playoffs, você tem o Seattle Seahawks, que acabou saindo da zona de classificação, porque tem Giants e Commanders tem um empate, o Seahawks tem uma derrota, então vantagem para o Giants e para o Commanders. E logo abaixo, Detroit Lions, 6 vitórias, 7 derrotas e um jogo só atrás, né? Vamos ver o calendário aqui, vamos comparar o calendário de Commanders, Giants e Seahawks, né? Vamos ver aqui todo mundo. Ativar mudo da guia para não começar os autoplays do site da ESPN, que eu detesto. Detroit Lions enfrenta New York Jets, jogo difícil. Panthers, jogo também razoavelmente difícil. Chicago Bears e Green Bay Packers, né? Esses 2 últimos jogos não deve ter Aaron Rodgers em campo, então vou dizer que devem ser 2 jogos tranquilos, né? Então um calendário bem razoávelzinho. O Commanders tem Giants, 49ers, Browns e Cowboys, né? Esse jogo contra os Giants é gigantesco, porque 49ers é um jogo duro, Browns é um jogo não é simples, mas também não é dos mais difíceis. E o Cowboys, a grande questão aqui do Cowboys é que eles provavelmente não vão ter pelo que jogar nessa última rodada, né? Porque eles vão estar com a vaga, eles vão estar presos ali na seed 5, é difícil acreditar que eles vão ter como cair da seed 5, eles estão 3 jogos na frente do Commanders e do Giants. Então pode ser um jogo ali de Cooper Rush e tal. Então também não é um calendário tão complicado. Giants tem Commanders, Vikings, Colts e Eagles. É um calendário bem complicado. O jogo mais fácil aqui é o Colts também, que não é um jogo automático. Vikings, que sim, não é o melhor time de 10 vitórias que a gente já viu, mas também não é um time ruim. Philadelphia Eagles provavelmente vai ser um jogo de reservas, mas os reservas do Philadelphia Eagles ainda são muito bons. Gardner Minshew ainda é muito melhor, então é um calendário complicado. Seahawks, 49ers, Chiefs, Jets e Rams. Putz, é complicado o calendário dos Seahawks. E para encerrar, eu acho que eu já falei do Panthers, né? Panthers eu já falei, Steelers, Lions, Bucks e Saints. Então, Seahawks, eu sempre venho falando que eu achava que os Giants ficariam de fora. Mas vai ser uma briga boa, hein? Gostaria de ver o Detroit Lions chegando. Um time que não desiste da temporada, um time que tá... Se você olha Giants, Seahawks e Lions, o gráfico do Lions está apontando para cima, do Giants e do Seahawks está apontando para baixo. Vamos falar agora da semana 15 da NFL, isso mesmo que você escutou, semana 15. E tem um pequeno detalhe, né? Porque você tem a semana 15 que já vai ser uma rodada diferente. Vamos ter 3 jogos no sábado. Aí na semana 16 vai ser no final de semana do Natal. A semana 17 no final de semana do Ano Novo. E aí quando você piscar o olho você vai estar na semana 18. Né? E aí a temporada regular vai ter se encerrado. Então aproveitem as próximas 4 semanas. Vamos passar aqui olhando pelas linhas de apostas também, né? Lá no Bodog, parceiro oficial de apostas aqui do podcast. Além de você se tornar apoiador, criar sua conta com o meu link que está na descrição e apostar pelo Bodog é uma forma de você dar um apoio aqui ao podcast. Então me ajuda lá. Eu sei que você não aposta, você está olhando, está vendo todo mundo ao seu redor tá apostando.
bota lá um dinheirinho que não te faça falta, né? Só pra se divertir. Então, quebra esse galho aí pra mim. Vamos começar pelo Thursday Night Football. San Francisco 49ers contra Seattle Seahawks. O jogo é em Seattle. Vitória do Seahawks está pagando 2,60. Do 49ers 1,54. Total 43,5. 49ers menos 3,5. Gosto desse 49ers menos 3,5. A defesa da equipe aniquilou o Tampa Bay Buccaneers. Não acho que eles farão o mesmo com o ataque do Seahawks, que é melhor, mas é um ataque que está caindo de rendimento, né? E é o time melhor do 49ers, né? Algo que ficou bem claro contra o Buccaneers, né? Sei que o Buccaneers venceu o Seahawks, mas eu ainda acho que o Seahawks tem um ataque mais funcional do que o Bucs. E mesmo no início da temporada, quando essa equipe ainda estava se encontrando, né? Foi um jogo que o Jimmy Garoppolo substituiu o Trey Lance. O 49ers venceu bem o Seahawks, então eu iria fácil aqui com esse 49ers menos 3,5. Jogos de sábado, são 3 jogos. Lembrando que se eu não falar de algum jogo aqui, é porque não tem linha ainda, né? De repente tem alguma questão dos quarterbacks e tal. O jogo do Dolphins e do 49ers, o Dolphins e do Chargers, não terão, porque acabaram de acabar aqui minutos atrás, então por isso não vão ter, né? Então, o primeiro jogo de sábado, Colts e Vikings, o jogo em Minneapolis, vitória dos Vikings pagando 1,45, dos Colts 2,80, total 47, Vikings menos 4, né? Foi uma grande vitória dos sites de aposta, né? Essa vitória dos Lions, né? Que eles colocaram os Lions de início favoritos, todo mundo apostou nos Vikings, aí a linha mudou de lado, os Lions venceram bem Minnesota Vikings. Esse time dos Colts é muito ruim. Eu gosto desse Vikings menos 4 e desse over de 47 pontos aqui do total também gosto. Cleveland Browns contra Baltimore Ravens, jogo em Cleveland, jogo 6:30 no sábado, né? Vikings e Colts 3 horas. Browns vitória tá pagando 1,66, Ravens 2,30, total 40 pontos, Browns menos 2,5. Aqui tem grande chance dos Ravens, assim, temporada igual da temporada passada, né? O time dizimado por lesões na reta final. Entrou em campo com o Tyler Huntley, que é o quarterback reserva, ele se machucou, entrou o Anthony Brown. Então a gente não sabe se vai ser Lamar, se vai ser Anthony Brown, se vai ser Tyler Huntley. Eu pegaria esse Ravens mais 2,5 aqui pela possibilidade do Lamar jogar, né? Não foi descartado oficialmente ainda. Se o Lamar voltar, eu acho que essa linha até se inverte, né? Porque esse ataque dos Browns com o Deshaun Watson tem sido pútrido. Então, botaria alguma coisa aqui só pra constar. Mas não deve ser um jogo muito atrativo se o Lamar não jogar. Como eu falei, Dolphins e Bills, né? Que é o terceiro jogo do sábado. Não tem linha ainda. Vamos passar aqui para os jogos do domingo. Saints e Falcons, jogo que ficou importante, né? Porque todo mundo tá vivo nessa divisão. Vitória do Saints tá pagando 54, dos Falcons com Desmond Ridder. Ele foi anunciado como titular da equipe. Pagando 2,60, total 41,5. Saints são favoritos por 3,5 pontos. Eu gostei do que eu vi do Desmond Ridder na pré-temporada, né? Mas pré-temporada é uma coisa, temporada regular é outra. A boa notícia é que não tem como piorar em relação ao Mariota, ele vem jogando muito mal. Interessante esse Falcons mais 3,5. Interessante. Passar aqui agora, Jacksonville Jaguars e Dallas Cowboys. Cowboys sofreram muito contra o Houston Texans, mais do que deveriam. Agora vão até Jacksonville, são favoritos por 5 pontos. Jaguars, a vitória está pagando 2,90. Cowboys 1,43, total 46 pontos. Esse ataque dos Jaguars jogou muito bem contra o Tennessee Titans, né? E eu achei que a defesa dos Cowboys deixou muito a desejar, mas para mim foi muito mais a questão do time menosprezar o Houston Texans. Eu acho difícil eles não entrarem com um foco renovado contra os Jaguars, por isso acho que os Cowboys vencem. Esse Cowboys em 43 aqui é um bom número para combinar com outro resultado de repente.
Chicago Bears contra Philadelphia Eagles. Jogo em Chicago. Vitória dos Bears está pagando 4,15. Dos Eagles 1,23. Total 48,5. Eagles menos 9. Amo Eagles menos 9. A gente viu o que os Eagles fizeram contra o meu pobre New York Giants. Uma verdadeira vergonha. É um time muito melhor, né? E eu acho que os Eagles cobrem fácil isso aqui. Carolina Panthers contra Pittsburgh Steelers. Jogo gigante pro Carolina Panthers em casa. Vitória dos Panthers está pagando 1,77. Steelers 2,10. Total 39 pontos. Panthers menos 2. E aqui eu gosto dos Steelers. 2,10 contra o Trubisky ou Kenny Pickett. O meu raciocínio é o seguinte. Panthers classificando aos playoffs seria um dos piores times que já foram aos playoffs desde que eu comecei a acompanhar a NFL. Comecei a acompanhar a NFL em 2009. Fevereiro de 2009. Seria um dos piores times. Talvez o pior time. Provavelmente o pior time que eu já vi entrar nos playoffs. E eles vão perder um jogo que não deveriam. E eu acho que vai ser esse aqui contra o Pittsburgh Steelers. Por isso meu palpite. Nada científico. Houston Texans contra Kansas City Chiefs. Houston Texans. Jogo em Houston. Vitória dos Texans está pagando 7,0. Dos Chiefs 1,10. Total 47 pontos. Chiefs menos 14. A gente viu esse time do Texans ser underdog por 16,5 contra os Cowboys em Dallas. Em casa, eles são favoritos. São underdog por 14, né? E se esse jogo fosse em Kansas City, seria a mesma linha, né? Então, basicamente, não alterou muito os prospectos dos Texans. Eu explico aqui sempre, né? O mando de campo normalmente é 2,5 pontos. É a diferença para a linha do jogo contra os Cowboys. Difícil confiar um pouco nos Chiefs, né? Porque eles vêm deixando a desejar no ataque, né? O Patrick Mahomes tem sido muito indisciplinado nas últimas rodadas, vem cometendo erros. Não tenho gostado do Andy Reid também nas últimas semanas. Acho que eles vencem aqui, mas 14 pontos é muito ponto. Então não olharia para esse jogo, não. Ficaria de longe. Tampa Bay Buccaneers contra Cincinnati Bengals. Tá triste ver o Buccaneers, né? Eu ainda acho que o Tom Brady tem gasolina no tanque. Ele num time como o 49ers ou como o Raiders na próxima temporada, eu acho que ele pode jogar bem ainda. Mas esse ataque do Buccaneers é lento, é desentrosado, não consegue encontrar ritmo, e aquele meme do xoxo anêmico e tal. Então, jogo em Tampa Bay, vitória dos Bucks tá pagando 2,55, Bengals 1,55, total 42 pontos, Bengals menos 3,5. Sei que é em Tampa, mas Bengals menos 3,5 é bem interessante também. Washington Commanders contra New York Football Giants. Jogo que eu passarei raiva. Vitória do Commanders está pagando 1,47. Giants 2,75. Total 40 pontos. Commanders menos 4,5. E eu gosto desse Commanders menos 4,5. Eu pegaria se fosse você. Não vou apostar contra o meu time, mas eu pegaria se fosse você, porque o time dos Giants foi até onde pôde com um elenco muito fraco. E agora está sendo exposto o Commanders mais forte nas linhas de scrimmage, né? Tanto na defesa quanto no ataque. Tem mais opção no skill position. Taylor Heinicke é o melhor quarterback entre ele e o Daniel Jones, então eu iria de Commanders aqui. A única diferença é que o Brian Daboll é o melhor head coach. Eles confrontam por uma boa margem, né? Bem melhor que o Ron Rivera, mas aqui é Commanders. Para encerrar o Monday Night Football, na verdade, Green Bay Packers contra Los Angeles Rams. Que jogo deprimente, né? Se bem que a presença do Baker Mayfield torna o confronto um pouco mais aceitável. Mas vitória dos Packers está pagando 1,27. Jogo em Green Bay. Dos Rams 3,80. Total 40 pontos. Packers menos 8. Eu iria de Rams mais 8 aqui, porque é muito ponto, né? E esse time do Packers também não é um bom time. Então eu iria aqui. Eu acho que o Rams perde, mas 8 pontos é bastante ponto, né? E uma coisa também que eu fico de olho, quando você tem um total baixo como esse, 40 pontos, normalmente indica a expectativa de um jogo apertado, né? E quando tem esse total baixo e uma linha
de um touchdown ou mais, normalmente a matemática te diz para ir com um time que tá ganhando os pontos, né? O underdog, né? A zebra, que é no caso, o Los Angeles Rams. Então é isso, pessoal. O podcast pós-rodada chegando ao fim. Muito obrigado a todos que escutaram. O programa volta na terça-feira com um episódio exclusivo para apoiadores. Preview da rodada na quarta-feira. Podcast sobre a NBA na quinta-feira. E assim sucessivamente. Então até a próxima. Tchau!